tarde, minhas amigas de casa, meus amigos de casa que estão nos ouvindo. E aqui estamos nós nesse fim de tarde maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, para a gente continuar o nosso abençoado, hora do chá, para você rir e chorar, com a nossa sequência, né, Mulheres da Bíblia. E hoje, né, minhas queridas, nós estamos aqui para falar sobre Joquebede. Oh, maravilha, né? Joquebede, mãe de Moisés, Arão e Miriam, que salvou o povo de Israel daquele tempo de escravidão. Que mulher de fé, né, gente? Hoje nós vamos estar falando sobre fé. Que maravilha, né? Então que o Senhor Jesus nessa tarde nos abençoe, Pai querido. Tenha misericórdia das nossas vidas. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas famílias, abençoe essa irmã e esse irmão querido que está aí do outro lado nos ouvindo, Pai. E vem encher o nosso coração de fé, fé na Tua palavra, Pai, fé naquilo que o Senhor realmente é, Pai, porque tem muitas pessoas que estão com uma fé errada em Ti, desejando um Deus que não existe, um Deus que está fora daquilo que o Senhor se revelou por meio da Tua palavra. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, Pai, e fique à vontade para nos usar nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Então, gente, vamos falar sobre Joquebede, né? E vamos ler, para falar sobre Joquebede, vamos ler o que está lá em Êxodo 2, do 1 ao 3. Lê pra gente, Maricela, fazendo um favor. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Êxodo 2, 1, 3. Então, gente, respondendo a nossa pergunta de quem era Joquebede, Joquebede era uma mulher da tribo de Levi, que era o 3º filho de Jacó e Leia, né? Não era Jacó e Raquel. E nem Jacó e Bila, nem Jacó e Zilpa, né? Jacó e Leia. E Joquebede teve um filho muito bonito. Moisés era bonito, tá, gente? Formoso. E quando ela viu que ele era formoso, que ele era um menino bonito, ela teve um discernimento espiritual, tá, gente? Um discernimento espiritual de que algo especial havia naquele menino. Ela deve ter imaginado, gente, esse menino nasceu bonito por acaso, não. Tem alguma coisa diferente nesse menino. Beleza especial, né? Uma beleza especial. Por que Deus fez esse menino diferente dos outros que eu já tive? Porque geralmente, gente, filhos geralmente se parecem com os outros, não se parece? Numa casa onde um filho é bonito, todos são bonitos, não são? Mas também quando todos são feios, não são? Verdade. Ninhada de mafagafo. É raro ter uma exceção, não é? É raro ter um patinho feio na família, gente. Você não vê Davi, a família de Davi? Todo mundo feio. Ele é Não, bonito. todo mundo bonito, Maricela. Você não viu lá, não? Na família... Na família de Davi era tudo bonito. Ele só era petitico, ruivo, mas todos eram bonitos, gente. E os filhos de Davi eram todos bonitos. Nós falamos aqui no outro chá de Tamar. Tamar é bonita, até a filha dele era bonita. A filha era bonita. Absalão era a coisa mais linda, gente. O cabelo de Absalão pesava, aquele cabelo. Gente, então assim, numa família, quando todos é bonito, geralmente é bonito. Ele é bonito, falaram até do cabelo dele. Falaram até do cabelo dele, fez justiça ao cabelo dele. Gente, então assim, né? E também porque filhos de escravo, aquele povo no mal tinha o que comer. Devia nascer uns meninos muito magros, muito raquíticos. De repente, Moisés poderia ser um menino forte, grande. Grandão, Podia forte, ser. Ele era formoso e ela viu que ele era formoso e deu. Ela olhou, ela observou e falou, não, tem alguma coisa especial nesse menino. E ela resolveu escondê-lo, gente, porque a ordem de Faraó era que todas as mães tinham que pegar os filhos do sexo masculino e jogar no rio. maldade. No Rio Nilo pro jacaré comer, vai virar comida de jacaré, só as crianças. Mas ela falou, meu filho, não vai não vou fazer isso com esse menino lindo não.
Não vou, porque tem algo especial nesse menino. Gente, isso é discernimento espiritual. Quem tem o dom de discernimento espiritual, a pessoa age dessa forma. Ela não sabe por que, mas fala, eu não vou fazer isto. Eu tô sentindo que não é para mim fazer isto. Vocês querem seguir a manada, vocês vão seguir a manada, mas eu não vou seguir. Eu tô sentindo de fazer segundo isso aqui que tá no meu coração. E eu sei que isso é de Deus. Se levanta 10 contra mim, mas eu vou seguir por esse caminho. É que Josué falou, que Josué, foi Josué, né? Que falou com o povo. Se vocês quiserem seguir quem vocês quiserem, vocês vão seguir. Mas eu e a minha casa, nós vamos seguir ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Né? No entanto, quando aquela criança fez 3 meses, ela vendo que ficaria insuportável mantê-la escondida, ela resolveu fazer uma pequena arca no mesmo estilo de Noé e colocar aquela criança aos cuidados do próprio Deus. Né? Porque ela colocou ele no rio, ela não jogou. Não jogou não. Ela colocou ele no rio, Um cesto bonitinho, dentro de um cesto onde a água não podia entrar para afogar o menino. Estava com betume, né? Isto. E colocou ele ali aos cuidados do próprio Deus. E Deus foi tão maravilhoso com ela, né, gente? Que ele fez aquele menino ir parar direto em direção aonde a filha de Faraó tomava banho. E ela teve compaixão da criança e o tomou para si, né? Leia pra gente, Simone. Êxodo 2, do 5 ao 6. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é este. Tá vendo? E pela esperteza da filha dela, que ficou acompanhando o barquinho do irmão, e sugeriu à filha de Faraó que buscasse uma hebreia para cuidar do menino. Então Joquebede passou a ganhar um salário para cuidar do próprio filho. Olha que maravilha, gente. Mulher empregada. Naquela época ninguém era empregada, não. Era escrava. Escrava. E ela passou a ser empregada. Olha para você ver a sorte dela mudando aí, ó, para cuidar do próprio filho. Ela passou a ter salário. A sorte dela e da casa dela toda passou a ser diferente, né? Olha aí, Êxodo 2, do 7 ao 9. Lê, Maricela. Então disse sua irmã à filha de Faraó, irei chamar uma das hebreias que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino que criou, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Êxodo 2, 7 e 9. E quando o menino cresceu, gente, um pouco, Joquebede teve que levar o menino de volta para a filha de Faraó. Ou seja, ela teve que se desprender novamente do filho. Mas entenda que toda pessoa de fé verdadeira em Deus, ao ponto de atrair esse sobrenatural de Deus para si, ela se torna realmente uma pessoa com inteligência emocional. Com certeza. Gente, ela entende o momento de Deus. Se o momento de Deus, ela entende que tem um tempo para tudo. Tem um tempo para estar junto e um momento para deixar de estar junto. Tem um momento para você se apegar e um momento para você se separar. Isso é inteligência emocional, gente. Ela entendeu que ela podia ficar com aquele filho ali por 3 meses, mas depois não podia mais, porque senão ela ia pôr... O que ela ia fazer? Ela ia pôr toda a casa dela em risco. Então, o que ela pensou? Se realmente eu estou pensando certo, eu estou discernindo certo, se realmente a formosura desse menino é algo que vem de Deus, Deus vai cuidar dele. Não, e já achou favor de o quê? Da filha gostar, né? A filha de Faraó gostou do menino. Ela ia ele ser criado ali dentro. Aí o menino voltou para ela como um poder sobrenatural de Deus. Então o que ela ia fazer? Se ia pegar e ir lá, não, esse menino é meu, não vou... Não, ela fez o que era correto, ela devolveu o filho de novo, né? E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, qual o adotou e chamou-lhe Moisés, né? A filha de Faraó chamou ele de Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Então esse nome foi dado pela filha de Faraó. Né? Nem nome no filho dela ela colocou. Tem aqui o nome que o Joquebede colocou no filho. Então isso aqui prova o quanto inteligente emocional ela era. Porque se ela fosse uma mulher
né? Sem inteligência emocional. Ela tinha posto o nome dele como é que fala? José, José. Né? Yoshua. Olha os nomes que eram antigamente. Acontece de novo, O nome dos outro hebreus. Mas nem nome ela não colocou. Talvez ela ia chamava ele lá de bebê. Não sei como é que falava bebê em hebraico. Criança. Criança, sei lá, não sei. É. Mas ela deixou o nome ser colocado pela filha de Faraó, que era a mãe. Ela entendeu que a mãe seria a outra. Inteligência emocional, gente. Saber a sua posição. Qual é a posição que você está, o local que você está. Levi, né? Poderia ter colocado Levi. Porque ela não era descendente de Levi. É da tribo de Levi. Ou Arão, como o pai. O outro já chamava Arão. O outro Rão. Mas como ela sabia que ele nasceu com um propósito. Então ela ficou quieta. Isso, ela ficou quieta, deixou tudo diante da inteligência emocional, gente. Sabia que Joquebede era tia... Vocês sabiam, gente, que Joquebede era tia do próprio marido? Sabia. Embora na genealogia dos filhos de Levi não traga o nome das filhas. Mas ela era filha de Levi, tá? Ela era filha de Levi. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, lá em Êxodo 6:20 fala... E deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Nossa, gente, o homem viveu muito, né? Agora imagine, gente, a mente de Moisés como ficou no dia em que Deus o mandou escrever a proibição de todas aquelas relações incestuosas de Levítico 20. Logo, ele sabendo que ele, Arão e Miriam eram frutos de uma relação incestuosa, né? Ele deve ter falado, poxa vida, a partir de agora não tem mais espaço para isso e na terra de Israel. Nós falamos aqui sobre Tamar, né, gente? Não tem mais espaço para isso e na terra de Israel. Relações incestuosas, não tem mais espaço para isso. Casar com irmã, casar com tio, né, dormir, ter relação sexual com tio, ter relação sexual com irmã, comer irmã, com tio. Não tem isso com neto. Isso é pecado. Com sogro, com sogra, né? O homem dormir com a mulher e com a filha dela. Isso é pecado. O homem dormir com a cunhada e com a irmã dela. Isso é pecado. Né? Foi por isso que João Batista perdeu a cabeça dele, porque ele foi falar com Herodes, não foi? Foi lá falar com Herodes que aquilo era pecado, ele ter tomado a mulher do irmão dele. Estando lá o irmão dele vivo. E aí Herodes passou a ter assim, um certo pavor dele. E a mulher pavor. Porque quem está no pecado tem pavor de quem prega a santidade, gente. Prega a verdade. Pega a verdade, a santidade. Pro coração, né? O ódio pro coração. Né? Então assim, Moisés escreveu sobre isso aqui, ó. Moisés escreveu. Né? E Herodes queria ser rei de Israel com a vida toda errada. Toda errada, rei de Israel. Sendo que o rei de Israel já estava andando entre eles, que era Jesus. Justamente aquele por quem João Batista veio para preparar o caminho de santidade. Por isso que ele falou, arrependei-vos. Arrependei-vos. Né? Então, assim, Miriam e Moisés eram fruto dessa relação incestuosa que está lá em Levítico, né? Levítico 20. Em Hebreus 11:23, gente, mas vamos ver que lá em Hebreus 11:23 diz que pela fé Joquebede e o marido esconderam a Moisés, contrariando as ordens de Faraó, ou seja, colocando a vida deles em risco. Então a nossa conclusão era que Joquebede era uma mulher de muita fé, não é, gente? E tamanha fé que atraiu o sobrenatural de Deus, não é? Entenda que quando nós estamos debaixo de forças externas muito tensas, nós temos que ir até o limite das nossas forças. Entendeu, gente? Mas chega uma hora que nós temos que entregar tudo nas mãos de Deus. Ou seja, até aqui eu fui na minha força, no meu limite, mas agora é só Deus, né? Porque tem gente que não entende isso, gente, né? Foi o que Joquebede fez, ela foi até no limite das forças dela, depois ela chegou uma hora que ela falou assim, não, agora não, agora acabou, agora é só o Senhor, já fiz até aqui, né? Mas agora é o Senhor mesmo, ou ele faz ou ele não faz. Então uma pessoa que tem fé, ela luta contra a doença.
Ela vai lutar contra a doença, mas no limite da força dela. Se Deus quiser curar, Deus vai curar. Se Deus não quiser curar, infelizmente a pessoa vai padecer daquela doença. Mas ela já lutou, ela já orou, ela já fez a parte dela. Porque também a pessoa não pode ficar sem lutar, concorda, Maristela? Concordo. Ah, eu tenho fé, eu não vou fazer quimioterapia. Não é? Nós não tivemos uma pessoa aí recentemente, né? Ah, eu tenho fé em Deus, eu não vou fazer quimioterapia. Deus vai me curar. A pessoa não vai fazer quimioterapia, tá com câncer, não vai fazer quimioterapia. Ah, eu tenho fé que Deus vai me curar e eu não vou fazer um tratamento adequado. Eu não vou tomar medicamento. Isso é loucura, concorda? Porque toda sabedoria vem do Senhor. Amém. Toda sabedoria vem do Senhor. Uma pessoa que está com problema no casamento, ela vai lutar por aquele casamento até no limite das forças dela. Mas chega uma hora que ela vai falar, Senhor, agora eu creio que eu já fiz tudo que eu poderia fazer. Eu já pedi perdão, eu já jejuei, eu já orei. Mas agora, Senhor, é com o Senhor. O Senhor, né? Está nas mãos do Senhor, é o Senhor que faz. Ou então, acabou-se aqui e eu estou em paz, né? Porque se um incrédulo não quer viver com a crente, o que a crente vai fazer? Deus não quer uma briga. Ou se a incrédula não quer viver com o crente, o que ele vai fazer? Mas tem que lutar. Tem que lutar. Porque Deus está vendo todas as coisas. Porque tem gente que não luta pela recuperação do casamento e depois fala assim, eu fui abandonado, não quis viver comigo. Não é? Tá enganando quem? Tá enganando o irmão, tá enganando a irmã, tá enganando a igreja, mas não tá enganando o Senhor que vê todas as coisas, concorda? Tem uma desculpa pra sair fora. Então tá arrumando uma desculpa para sair fora daquele casamento, né? Então eu acho que a pessoa tem que lutar, tem que ir, tem que conversar com o pastor, tem que buscar apoio pastoral, né? Apoio pastoral, apoio psicológico, né? Muitas vezes acompanhamento psicológico, né? Aconselhamento, que significa que a pessoa tá o quê? Lutando. Tá procurando, tá buscando. Tá buscando, né? Oração, jejum, tudo isso, né? Isso significa o quê? Luta. Isso significa o comportamento de alguém que tem fé em Deus. Uma fé racional. Uma fé realmente da palavra. Não é? Mas vamos ao nosso biscoito de chá. Nós vemos que Joquebede, né? Era uma mulher de muita fé, ao ponto de desafiar as ordens do governo, colocando em perigo a sua própria vida e a vida de toda a sua casa. E essa fé era tão tamanha que atraiu o sobrenatural de Deus. Agora eu te pergunto, você tem essa fé? A ponto de você realmente provocar esse milagre, Maristela? Se tem, me conte um caso. Ah, gente, tem não. Que Deus me perdoe, mas eu não tenho a fé de Joquebede, não. Não? Não, eu tô pedindo a Deus para me desenvolver, É? para aumentar minha fé. Né? Se Moisés fosse seu filho, o que você fazia? Você jogava ele no livro? Não, jogava... Ah, pois é. Aí que tá toda a questão, né? É porque eu não tive aprovação, não passei pelo que ela passou. De repente, se eu passasse naquele contexto ali, eu Vivendo aquilo ali, né? Né? Então, gente, a gente não pode falar que tem e não tem. E não fé. tem. A gente tem que esperar uma coisa muito grave acontecer, né, situação. É. Aí Deus vai me provar, é verdade. Você ainda não foi provada, né? Talvez você não sabe porque você não foi provada. Ainda não passei pela Fé dos prova. outros não se mede. Por isso que eu tô perguntando pra você. Porque fé dos outros não se mede. Eu não posso falar que você tem fé, que Simone não tem. É eu que tenho que responder. Na hora que você tá vivendo a situação... Por isso que eu te perguntei de Moisés. Não, não jogaria meu bebê no rio. Eu Por ia isso- pra cima do faraó, mas meu bebê não ia pro rio. Por isso que o nosso podcast chama Hora do Chá pra você rir e chorar. Porque você tem que se identificar ali. Você tem que se colocar no lugar dessa pessoa. É empatia. O tempo todo você vai se colocar no lugar dessa mulher aqui. Porque Joquebede não era um personagem, ela viveu. Então se coloca no lugar de Joquebede um dia que você vai encontrar com ela na glória. E você vai dar nela um abraço. Porque ela é heroína da fé. E aí você vai falar, Jô, querida. Você vai dar nela um abraço. Vai falar, Jô, querida, por causa de você a nação de Israel toda foi salva. E eu vim deles, porque Jesus veio deles. E eu tô aqui na glória por causa deles. Então, Jô, um abraço aqui, amor. Sua fé. Na sua fé. Porque senão aquele povo todo ia ser exterminado ali no Egito. Ia ter um libertador. Isso. Um homem igual Moisés.
Então, Realmente, perdão, Senhor. ué. Eu não tenho que passar pela prova de Joquebede. Fé dos outros não se mede. Verdade. Né? Tem gente que fala assim, você tem muita fé. Mas tem que saber. Teve uma vez que eu fui numa igreja, o pastor me abraçou. Estou dizendo, Senhor, que o nome dessa mulher é fé. É fé. É fé. Não, eu me considero uma pessoa de fé. Mas eu já fui muito provada, gente. Que eu não desejo essas provações pra ninguém. Mas assim, eu tenho hora que eu me acho uma pessoa sem fé. E Jesus já me corrigiu falando comigo assim, você não tem fé em mim, não. Você não tá com fé em mim, não. Porque tem momentos que a minha fé tá pequena. Já tem momentos que ela tá tão coisa que parece que tem hora que Jesus tem que falar comigo. Nossa, aí tá pronto, eu vou pular na fogueira mesmo. Mas já tem momentos que eu não tenho. Entendeu? Então, assim, fé dos outros não se mede. Né? Por isso que eu tô perguntando pra você, né? Então, assim, gente, eu creio que sim nas coisas que eu já passei. Tem hora que eu não tenho fé no quanto que Deus vai fazer na vida do outro. Mas na minha, não. Na minha, eu sou garantida. Porque quando eu falo assim, Deus me sustenta. Ou ele vai enviar o corvo, ou ele vai enviar o anjo, mas que ele vai me sustentar, ele vai. Eu tenho certeza. Ou ele vai enviar o anjo ou o corvo para poder me alimentar, ele vai me tirar a fome. Mas Deus me sustenta. De mim, Deus cuida, gente. Eu tenho essa fé, mas é uma fé muito, muito grande, que parece até loucura. Mas às vezes eu não tenho fé de que Deus vai fazer na vida, vamos supor, da Simone. Aí eu fico com medo. Ou na vida de um parente nosso. Isso, eu tô assim, dando Simone aqui como exemplo, que eu tô olhando pra ela. Às vezes na vida de um familiar meu, aí eu fico com o coração pequenininho, com o coração apertadinho. Aí eu preciso de Jesus, às vezes, pra me dar uma sacudida, quando eu encontro com ele no jardim ali da minha oração do secreto, eu preciso dele me dar uma sacudida e falar comigo assim, sua fé tá pequena. Tem um dia que Jesus me deu uma sacudida e falou, sua fé tá pequena. Você ama mais, você acha que você ama mais essa família sua do que eu, que os criei? Para com isso. Aí eu falei, é verdade, Jesus. Dei uma cacetada de Jesus. Falei, ô Jesus. É claro que Jesus não dá cacetada em ninguém, né, gente? Mas eu me senti como uma cacetada. Porque eu falei, poxa, Jesus, precisava disso? Poxa, Jesus, que isso? Nossa, vou sair de lá, você precisa de ver. Nossa, falei, puxa vida, só me enfraqueceu a amizade porque é Jesus mesmo, né? Porque quando eu falo que Deus ressuscita, gente, eu sou uma pessoa que quando eu falo que Deus ressuscita, eu realmente creio nisso, tá, gente? E é com essa mentalidade, com essa crença que Deus ressuscita, com essa fé que eu entro em CTI, que eu vou em hospitais, porque eu realmente falo, Deus ressuscita os mortos. Eu creio nisso, gente. E foi com essa fé que eu falei, quando meu tio teve um infarto na minha mão, eu falei, diabo, não toca nele não. Essa vida você não leva pro inferno. Volta em nome de Jesus. E ele voltou. E todo mundo quis saber o que eu tinha feito para ele voltar. A médica me perguntou o que foi que você fez, que ele voltou. Eu falei, eu fiz a melhor coisa que eu aprendi a fazer no mundo. O que é que ela dá? O nome de Jesus. Mas eu creio, gente. Eu não leio lá, Deus ressuscita os mortos. Não, eu creio, gente. Eu creio. Então, quando a gente crê realmente, a gente vai viver isso. Se crês, verás. E você, Simone? Impressionante. É igual a Maristela falou, é você viver, né? Quando você vive aquilo ali, você busca, você tem a fé. Eu passei por essa experiência, eu creio que tive essa fé. Quando eu casei, eu já casei numa idade de 35 ou mais um pouco, de 35 para 36. Então eu já queria ter um filho. O que eu fazia? Todos os dias à noite eu ungia minha barriga. Eu orava, ungia minha barriga. Todos os dias orava, ungia minha barriga e pedia ao Senhor. E com um mês e meio, mais ou menos, de casamento, eu engravidei. E olha pra você ver, foi tanta unção de Deus que você teve problema na gravidez. E tá aí um menino saudável, bonito, né? Glória a Deus. Eu queria nascer com 5 meses, apressado. Não é, Maristela? A gente orando. Olha pra você ver. Todo mundo, você foi testemunha. Testemunha. Com 5 meses. E foi assim. E eu não sabia o que era. E uma irmã minha tava grávida também. Eu sentindo dor. E ela tá assim, não, é normal. Eu falei assim, não é normal. Aí eu não fui na igreja, meu esposo foi, porque eu tava com muita dor. Aí eu liguei pra minha amiga que não adora eu falei assim, vamos pro hospital. Encontra comigo lá. Peguei um táxi e fui. Quando eu cheguei lá, eu tava de contração de 5 minutos. Ele com 5 meses. Eu queria nascer.
Olha para você ver. Eu tive que fazer repouso absoluto e tomar remédio até no dia de ganhar. Tá vendo? Apressadinho. Agora vamos às bolachas, né? No tempo de Joquebede, todo o povo de Israel era obrigado a obedecer aquela ordem satânica, tá? De Faraó. Ou caso contrário, eles seriam mortos. Mas veja que Jesus já nos advertiu como igreja que nos tempos finais, nós igrejas, iremos passar por situações, Maricela, bem semelhantes. Então você acha que se essa perseguição à igreja começar a partir desse ano, que a maioria dos crentes terão uma fé de Joquebede para resistir, até não poder mais, ao ponto de Deus entrar realmente com o sobrenatural dele e arrebatar a sua igreja, né? Ou você acha que grande parte da igreja vai se perder e vai negar a Cristo? O que você acha, Maristela? Ai, gente, que situação difícil no dia a fé dos outros, né? Mas pelo que a gente pode ver, crente verdadeiro vai ficar firme, né? Até o fim. Mas os convencidos, porque convertido é uma coisa e convencido é outra. Eu vejo muitos convencidos dentro da igreja, que na hora que a coisa apertar, vão pular fora do barco. Vão pular fora do barco. Barco, né? Eu oro e clamo a Deus todos os dias para que eu não venha envergonhar o nome dele, para que eu não perca a minha salvação. Que a gente não sabe, né? A gente não sabe que tipo de perseguição virá, que ele me mantenha firme nele. Amém. Que eu possa dar um bom testemunho, que eu possa ser salvo. Amém. E você, Simone? Eu acho que muitos, infelizmente, muitos nossos PD, a gente tem visto isso, né? Igual com essa pandemia. Muitas pessoas já se afastaram, muitos não voltaram para a igreja. Não tem, você vê que não tem interesse de voltar, ainda mais com os cultos pela internet, muitos já se esfriaram, né? Muitos casamentos desfeitos, infelizmente, né? Verdade. Infelizmente mesmo. E é como a Marcela falou, a gente orar, pedir a Deus pela misericórdia dele, pra gente manter firme, né? Porque o que a gente tem visto é que muitos mesmo, já, a maioria, alguns já se perderam. Ô, gente, é uma pergunta difícil de responder, né? Porque isso seria fazer até uma aposta macabra, concorda? Né? Mas assim, é aquele negócio que a Maricela falou, é o que você falou, Marita. A gente tem que orar, tá? Para aqui, ó. O que Jesus falou em Mateus 24:13? Ao falar dos princípios das dores, que ali está os princípios das dores em Mateus 24, é o princípio das dores. Mas Jesus fala assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu oro para que eu persevere, para que vocês perseverem, né? Para que gente da minha família se converta e persevere, para que os meus irmãos da igreja perseverem, para que os meus pastores perseverem, não é, Marita? Essa é a nossa palavra. Porque o que Joquebede fez? Ela perseverou até o fim. Até o fim dela, aquilo ali foi o fim dela, foi até onde ela podia, ela perseverou, gente. Ela não podia ultrapassar mais aquele limite, porque se ela ultrapassasse aquele limite, a família dela toda ia ser morta. E quem ia contar a história para Moisés? De que ele pertencia àquele povo hebreu? Tem um segredo espiritual aí. Pegou? Pegou? Então ela perseverou até o fim dela ali. Até onde ela podia, ela perseverou, gente. Ela perseverou guardando aquele menino. Então nós temos assim, sabe? Que ter isso. Então assim, o que eu faço hoje? Eu procuro assim, olhar as minhas limitações, que a gente tem que olhar para as limitações da gente, a gente procurar vencer aquilo ali. Porque, digamos, nós estamos passando por momentos difíceis. Né, momentos difíceis. E nós vamos passar pelo princípio das dores. Quando você ler em Mateus, você vai ver que nós vai ter terremotos, catástrofes, fomes, mais pestes, mais doenças, né? Agora, quer uma aflição maior do que fome, gente? Verdade. Fome. Sede, que é pior ainda. Sede. Agora eu te pergunto, uma pessoa que não é acostumada a jejuar, como que uma pessoa que não é acostumada a jejuar vai enfrentar a fome no mundo? Ela vai comer cadáver, não vai? Vai. Ela vai chegar igual aquele povo de Israel, que um dia matava o filho de uma e comia, e no outro dia comia o filho da outra para comer. Verdade. Eles praticaram o canibalismo. Assassinato, canibalismo. Tudo. Para não morrer de fome. Enquanto que uma pessoa que é acostumada a jejuar, a ficar tempos de sede, elas vão esperar
elas vão perseverar até o fim. Porque elas vão falar, Senhor, eu estou aqui, ó, mas eu estou no limite, porque no meu limite o Senhor vai me levar para a glória. Mas eu estou aqui no meu limite, porque ela vai testando. Ela vai testando o corpo dela. Mas ela não vai testando o corpo dela para, eu vou ser o tal. Não. Ela vai testando no Senhor para adquirir domínio próprio sobre a carne dela. Sabe? Porque, Senhor, eu tenho que perseverar no Senhor. O Senhor tem que me dar domínio próprio. Eu não vivo para comer, para beber. Eu não vivo para isso. É claro que eu gosto de comer, eu gosto de beber, eu tenho que comer de 3 horas, eu tenho que cuidar do corpo. Mas eu também consigo passar sobre isso aqui, igual Paulo. Quantos dias você acha que Paulo ficou na prisão sem comer? Ou você acha que ele servia lanchinho para os presos? Pão e água, e olhe lá, né, gente? Uma vez por dia, e olhe lá. Talvez nem uma vez por dia. A cada 3 dias. Não é? Sabemos, né? Paulo falou assim que ele sabia ter fartura, que ele sabia tanto viver na fartura como ter fome. Pois tudo aquilo ele podia naquele que o fortalecia. Isso porque a nossa fé em Jesus, gente, precisa ser uma fé lógica. O tempo todo, uma fé racional, o tempo todo, gente. O tempo todo. E nós, no final dos tempos, se a gente tiver essa fé racional, nós vamos experimentar, e realmente essa fé no que a palavra diz, nós vamos experimentar, Marita, o sobrenatural de Deus. Mas se a gente não tiver, a gente não vai experimentar, gente. Porque a igreja, ela vai experimentar o sobrenatural de Deus. Oh, mas aquele povo ali, não tem comida para eles, mas como é que eles estão sobrevivendo? Como é que eles estão sobrevivendo? Gente, eles não estão matando ninguém para comer. Eles não estão saqueando o supermercado, tá faltando comida nas casas, mas eles não estão saqueando o supermercado, eles não estão roubando. Eles não estão roubando para comer. Eles não estão comendo nada impuro. Estão matando cachorro. Eles não estão matando cachorro aí para comer. O que está alimentando esse povo? Qual o segredo desse povo? O nosso segredo é o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, que nos alimenta, que nos sustenta. E a igreja tem que ter uma fé na palavra. Gente, hoje em dia as nossas pregações, tem que ser preparar a igreja para o fim dos tempos. Não é preparar a igreja para ter carrinho do ano, não. Casas na praia, não. É para o fim dos tempos. Se acredita que Jesus vai voltar. Porque tem crente aí que não está acreditando que Jesus vai voltar. Eles falam, mas eles não querem acreditar, não. E essa pandemia, eu acho, não tenho certeza absoluta que já é um teste, uma preparação para o fim dos tempos. Essa pandemia. Gente, as pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, mas por que Deus está permitindo tudo isso? Gente, está nos evangelhos. Gente, Deus também, é claro que isso aí foi orquestrado pelos homens. Mas Deus está permitindo para a gente se ver, para nós nos vermos, porque Deus sabe quem somos nós. Deus sabe quem é cada um de nós. Sabe o limite de cada um. Sabe o limite de cada um, sabe das nossas fraquezas e das nossas potencialidades. Mas nós precisamos nos ver diante do espelho, quem nós somos. Nós falamos aqui nas nossas últimas pregações. Gente, a gente precisa se ver diante do espelho, quem nós somos, o que nós precisamos adquirir. Qual a inteligência emocional que nós precisamos? Se nós precisamos adquirir nessa área, naquela outra, nós estamos sendo testados, gente. Testados. E quando a gente é testado, a gente fala assim, eu fui reprovado nisso aqui, ó. Você mesmo se autoexaminar. Não é seu pastor que tem que te autoexaminar. Não é seu colega, não é seu irmão. Porque eu não te conheço, Marita. Pra mim você é ótimo, é 10. Mas quem te conhece na intimidade é o Senhor. Você também não me conhece, quem me conhece na intimidade é o Senhor. É eu falar, eu fui reprovada nisso aqui, Jesus. Jesus, me ajuda. Porque a gente tem que ter essa DR franca com o Senhor. Essa DR sincera com o Senhor. Jesus, eu tenho medo disso aqui. Me ajuda, por favor, Jesus. É fechar a porta do quarto e falar com Ele. Porque na hora que vier a aflição, você não vai pular pela janela. Quanta gente aí que já suicidou? E quantos já estão hoje preparados para suicidar? Pensando em suicídio. Que Deus nos livre em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de suicídio, a parte da nossa casa, a parte das nossas famílias, a parte das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo.
Em nome do Senhor Jesus. Mas porque a pessoa tem uma fragilidade emocional, tem uma fraqueza emocional, mas a pessoa não fala com Jesus. Não fala. Ela fica esperando que o outro descubra. Não é o outro, mas ainda que o outro descubra, Simone, ele não vai poder fazer nada por você. Ele ora por você, mas e aí? Orou, tudo bem, a oração subiu. Mas o que ele pode fazer por você? Nada. Ele não é Deus. Mas o Senhor pode. O Espírito Santo de Deus pode. Porque Ele é Deus. É Deus presente. É Deus que tabernaculou conosco. Que está aqui presente dentro do nosso coração, da nossa alma. Nos transformando, nos lavando, nos purificando. Né? Então assim, gente, indo para a nossa conclusão. Mas Jesus nos diz que sem Ele nada poderemos fazer. Olha aqui, Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso está em João 15:5. Então, essa tem que ser a base da nossa fé. Sem Jesus nada, mas com Ele nós podemos tudo. Mas se Ele assim permitir, porque lembrando que Deus é soberano e lembrando também que há casos em que Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se a pessoa não quiser ser lavado, não quiser ser curado, não quiser ser purificado, não quiser dividir com o Senhor essas mazelas, essas fraquezas, essas potencialidades, não quiser falar com o Senhor, não quiser discutir com o Senhor essa DR, não adianta, gente. Não adianta. Tá cheia de gente mascarado. Mascarado. Eu tô falando aqui de mascarado porque eu também já fui mascarada. Você não já foi mascarada não, Maristela? Você não já foi mascarada não, Simone? Porque a sociedade está nos obrigando a ser mascaradas. Porque o dia que você se mostra, a pessoa fala, nossa, que é isso? Eu não esperava isso dela, não. Nossa, você viu? Lá você é igual fulano, nossa, diferente. Achei que você fosse diferente. É verdade. Não é? Então, às vezes, você usa máscara até para você ser aceito. Quando você assusta, já usou a máscara comum de todos. A sociedade está tão maligna, gente, que você tem que tomar cuidado com tudo que você fala. Vai chegar uma época que você não vai poder falar nada. Tudo é censurado, você não pode ter uma opinião. Você tem que ser, a sua opinião tem que ser igual daquela minoria que é satânica. Se você não for igual a minoria satânica, você é linchada. Falo não gostei. Acabou. Entra num site desses aí e fala, não gostei. Todo mundo tá falando assim, observa, faz esse teste pra você ver. Todo mundo tá lá falando assim, que lindo, que maravilhoso, amei vocês, que lindo, vocês são uma benção. Aí você vai lá, faz de propósito, Maricela. Fala assim, eu não gostei. Nossa, te destrói. Te destroem. Acabam com você. Xinga você de crente, isso, crente aquilo. Crente aquilo, demoniada, não sei o que, Satanás. Chama você de Satanás, não sabe nem quem é que tá na ponta. E nem qual foi a motivação que você teve para você falar aquilo. Às vezes você tá ali fazendo um teste. Um teste com as massas. Porque quem trabalha com pesquisa faz muito isso. Faz isso para você ver. As pessoas não estão preparadas para conviver com o que é diferente delas. Elas te aceitam até enquanto você bate palma para elas. Elas não estão acostumadas. E às vezes o que você faz? Você tem que ficar calada. Calada. Entendeu? Não pode falar mais nada. Né? Pode falar nada. Eles usam tudo contra você. E ter um olhar de misericórdia, né? Ter um olhar de misericórdia. Porque quando você é adulta o suficiente, você tem um olhar de misericórdia. Quando você não é adulta, você foge. Foge, entra dentro de uma caverna e fica lá chorando. Ah, por que o mundo é assim? Mas quando você é adulta o suficiente, você olha para as pessoas com um olhar de misericórdia e continua a sua vida. Segue em frente. Mas quando você não é adulto o suficiente, o que você faz? Você entra dentro de uma caverna. Foi o que Elias fez. Elias era profeta, com muita unção, mas ele não era adulto o suficiente. Entrou dentro de uma caverna e ficou lá chorando. Chorando. Com medo daquela mulher maligna. Da perseguição daquela mulher maligna. Mas dizem que Elias vai voltar como uma segunda testemunha, né? Como uma segunda testemunha. E Deus o arrebatou. E quando ele falou com Deus, sou eu, dobrei o joelho. Não dobrei o joelho, Deus falou com eu, Elias. Faz de pretensão, Elias. 700 não dobraram. 700 não, você tá achando que é só você? Para com isso, Elias.
Para, mas quando a pessoa é imatura, ela acha que é só ela, né? Acho que ele tava esgotado. Tava, Sozinho, cansado, né? Não tá com a treva, né? Não é fácil não. Fácil não. Ele Então, gente, em Jesus nada nós podemos fazer. É nada, né? Então a nossa oração de hoje, gente, tá? Nós vamos nos arrepender pelas vezes que nós agimos com falta de fé na palavra de Deus. Essa fé racional, essa fé certa, que a palavra de Deus diz. O que Deus é. O que Deus realmente é. Porque às vezes a pessoa tem fé num Deus que não existe. É um Deus que ela criou. É um Deus da cabecinha dela, da historinha dela, da fantasia dela, que tem que realizar os desejos delas, o mimo dela. É o Deus do abacadabra. Ela desejou, esse Deus tem que realizar. Deus mágico, né? Que faz mágica. Não é? Então vamos nos arrepender disso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, coisa maravilhosa, Pai. Maravilhosa, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela nossa medida de fé. Porque a tua palavra fala que o Senhor nos dá a nossa medida de fé. E nós te agradecemos, Pai, por essa medida. Porque se não fosse essa medida pequena de fé, nós não teríamos chegado a Cristo Jesus. Mas nós te pedimos nessa tarde, Pai, que o Senhor venha aumentá-la em nome do Senhor Jesus. Venha aumentá-la. Para que nós venhamos agir segundo a tua vontade, Pai, segundo o teu querer. E nós, nessa tarde, nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes, Senhor, que nós agimos de forma errada. Que nós ficamos esperando do Senhor aquilo que era contra a tua vontade. Verdade. Cada vez, Senhor, que nós nos enganamos. Cada vez, Senhor, que nós esperamos o Senhor agir na nossa vida de acordo com uma coisa que o Senhor não nos prometeu. De acordo com uma maneira que o Senhor não se revelou na tua palavra, Pai. Ô Senhor, muitas vezes, Senhor, o Senhor prometeu ser o Deus dos milagres, ser o Deus, Senhor, das maravilhas, mas muitas vezes, Senhor, nós queríamos que o Senhor agisse com magia, Senhor, com magia. Ô Pai, isso é feitiçaria, porque nós muitas vezes, Senhor, nós viemos de uma cultura de feiticeiros, Pai, de uma cultura de feiticeiros, Pai, e aí nós queremos, Pai, que o Senhor venha agir com magia. Muitas vezes, Senhor, a gente, Senhor, acha que o Senhor, para nos defender, o Senhor tem que destruir o outro, Pai. Ô, Senhor, não é assim. O Senhor, a tua palavra fala que o Senhor é o Deus da justiça, Pai. Mas não é dessa forma que nós queremos, Pai, que o Senhor haja. Mas não é dessa forma que o Senhor vai agir. Ô, Senhor, tenha misericórdia. Por muitas vezes que a nossa fé foi errada, que a nossa fé foi construída fora das tuas escrituras. Pai, nessa tarde nós te pedimos que abra os nossos olhos, Pai. Abra os nossos olhos, pelo poder do Espírito Santo, Pai. E nos ensina, Senhor. Nos ensina a andar segundo a tua palavra. Muitas vezes, Senhor, queremos a prosperidade do Senhor, mas não queremos, Senhor, levantar cedo. Não queremos trabalhar, Senhor. Não queremos nos esforçar. Não queremos, Senhor, fazer o que manda lá na tua palavra. Trabalhar 6 dias, Pai, descansar apenas um, como diz a tua palavra. Não queremos, nós queremos tudo por meio de magia, Pai. Por meio de magia, por meio de trapaço. Ainda fala, o Senhor me abençoou. Não abençoou, não. Não abençoou, não. Não foi bênção do Senhor, não. Aí quando perde tudo, o Senhor fica aí falando que foi o diabo. Não foi o diabo, não. O lucro ilícito, Pai, ele vai embora rápido, Pai. Ele vai embora rápido, Pai. Então, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Pelas vezes, Senhor, que agimos de forma desonesta, de forma fora da tua palavra, Senhor. Fora da tua palavra. Ô, Senhor, nos ensina a andar com fé digna, a caminhar, Senhor, honestamente, segundo a tua palavra, a sermos dignos, homens e mulheres justos, Pai, justos, homens e mulheres justos, justo. A tua palavra, Jesus, fala, se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de que adianta, Pai? De que adianta? Ah, Senhor, aquele povo escrevia a tua lei, copiava ali, mas eles não eram justos no proceder deles, Pai. Eles não eram justos no proceder deles. Senhor, que nós venhamos andar com justiça, porque andar com justiça, fazer as coisas corretamente, Senhor, segundo a tua palavra, isto é fé, isto é viver pela fé, Pai. Isto é viver pela fé, isso é perseverar até o fim. Quando a tua palavra fala, nos ajude aquele que perseverar até o fim.
é aquele que vai guardar os teus mandamentos, é aquele que vai guardar a tua lei, é aquele que vai guardar a tua palavra. E quando a pessoa pensa em lei, ela está pensando lá em Levítico, naquele coisa, e fala, não precisamos mais, porque vivemos debaixo da graça. A graça é o quê? É a obediência à tua palavra, é a moralidade do Senhor, é a santidade do Senhor, é não trapacear o irmão, é não mentir para o irmão, é não adulterar, é não roubar, é não se prostituir. Ah, Senhor, é não enganar, é não brigar, é não viver as obras da carne, segundo o que está ali em Gálatas, que o apóstolo Paulo explicou bem. Ah, Senhor, isso que é perseverar. É isso que é perseverar. Não cometer aquilo, é andar no Espírito Santo. É deixar fluir em nós. É deixar fluir em nós os frutos do Espírito. A mansidão, a paz, a justiça, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio. O domínio próprio que nos ensina a negar a nossa carne todos os dias. A nossa carne quer mentir, mas a gente fala, não, eu tenho que andar em verdade. A nossa carne quer surrupiar aquilo que não pertence a nós, mas a gente fala, não, as minhas mãos são santas. Ah, Senhor, aquele que perseverar até o fim. Tem pessoas que acham que perseverar até o fim é não negar Jesus, mas tem gente que está negando Jesus todos os dias pelos seus atos, pelos seus comportamentos, pelo seu comportamento. Tem piedade, Senhor. Tem piedade de mim, Senhor, porque eu, pelo meu comportamento, eu já te neguei, Jesus. Embora que com a minha boca eu te louvava todo dia. Tem piedade, Senhor. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade desses que estão me ouvindo. Às vezes a gente não tem consciência disso, Senhor. Eu precisei de ter uma DR com o Senhor para o Senhor me explicar isso. E foi por isso, Senhor, que o Senhor me deu a graça de escrever a lei da separação, Senhor. Às vezes a gente não entende, Senhor, a gente não entende, Pai. A gente acha que negar o Senhor é só falar, eu não vou negar Jesus, não, eu vou falar Jesus até o fim. Às vezes a gente está tão distante dele e não sabe Jesus, não sabe. Não sabe, Jesus, não sabe. É o engano, Senhor, a gente está enganado por nós mesmos, pela nossa alma, Pai. Pela nossa alma corrupta que deseja tantas coisas fora da tua vontade, fora daquilo que o Senhor não prometeu para nós, fora daquilo que o Senhor não quer para nós, Pai. E aí a gente se corrompe, Pai. E aí a gente se corrompe. Havendo profecia, o homem se corrompe. Não havendo profecia, o homem se corrompe, Pai. A gente tem que receber revelação, Pai, daquilo que o Senhor tem pra gente verdadeiramente, para que a gente realmente não venha se corromper, Senhor. Tenha piedade de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nos perdoa, Senhor, pelas vezes, Senhor. Pelas vezes, Senhor, que nós agimos fora da tua vontade, Pai. Pelas vezes que nós agimos sem fé, Pai. Sem fé no Senhor. Sem fé. E nos ajuda, Pai, para que nós venhamos perseverar até o fim. Como um Joquebede perseverou. Porque ali ela foi até o fim que ela podia. Até o máximo que ela podia. E graças a ela, Pai, hoje nós temos o nosso Salvador, que é Jesus maravilhoso. Amém. Que veio da descendência de Israel. Esse povo amado por quem nós oramos e intercedemos, Pai, e abençoamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Oh, Pai querido, muito obrigada, Pai, que nós fomos enxertados nessa oliveira, Pai. Amém. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por fazermos parte desse povo, Pai. Do teu povo. Muito obrigada, Pai. E abençoe as nossas vidas. Santifica-nos, Pai, todos os dias, por meio da tua palavra. Nós vamos ser santificados por meio da tua palavra. É orando, é lendo a tua palavra. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, Pai. Nós vamos sendo santificados, Pai, pela tua palavra. Então nos ajuda, Pai, a ler a tua palavra, a ter intimidade com a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Amém? Amém. Meninas, eu espero assim que vocês estejam nos ouvindo, que vocês tenham sido abençoados, tá? Em nome de Cristo Jesus. Amém. Compartilhe essa palavra, se gostou, compartilhe. Dê um like, se inscreve no nosso canal, em nome do Senhor Jesus. Um beijo para vocês. Manda beijo, meninas. Beijo. Amém.